Olá, pessoal. Aqui é o Cássio, da comunidade Aprendendo a Programar. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre raciocínio lógico. Por que a gente deve começar por lógica de programação? Por que a gente já não começa a vendo como fazer um site, como fazer um sistema, como que escrever um código? Porque, na verdade, a gente precisa aprender inicialmente a base. Ou seja, a gente tendo uma base sólida, a gente realmente vai saber programar várias linguagens de programação. Muitas pessoas começam a programar, já começam a ver código, já começam a tentar entender, começam a descobrir o que é front-end, começam a entender as nomenclaturas. Porém, o mais importante de tudo isso é a lógica de programação, é realmente a base, o raciocínio lógico, que com a base você vai conseguir entender várias linguagens de programação e vai conseguir ser realmente um programador excepcional. Aprendendo o raciocínio lógico. Para você aprender um raciocínio lógico, existem três princípios que são muito importantes, que é o princípio da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. A gente vai falar um pouquinho sobre essas três leis para você entender um pouquinho mais sobre o raciocínio lógico. Primeiro, a lei da identidade. Esse princípio foi formulado lá na Grécia por Parmênides e ele fazia estudos sobre a lógica. E o que ele falava essa lei? Que todo objeto é idêntico a si mesmo. Ou seja, aqui tem até o escrito: A é igual a A e B é igual a B. O que quer dizer isso? Que os objetos eles são idênticos a ele. Mesmo que eu falar que é igual a B, o A ainda vai continuar sendo o A. Isso é o princípio da identidade. Parece bem óbvio, mas isso é esses princípios são muito importantes para a lógica em si e para toda a construção do contexto. A lei da não contradição. Esse princípio estabelece que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por exemplo, aqui fala x é igual a y, e embaixo fala x não é y. Na verdade, não existe isso na lógica. Ou x é igual a y, ou x não é igual a y. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. A matemática é exata e a programação é exata. Ou seja, ela pode ser ou x é y ou ele não é y. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Não existe a contradição. Lei do terceiro excluído. Esse princípio estabelece o que é para qualquer preposição que tem duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou a negação é verdadeira, certo? Por exemplo, a gente fala que x é y. X não é y, não tem jeito. Ou ela é uma, ou ela é outra. E se as duas preposições contraditórias, uma é verdadeira e a outra é falsa. Se você for ver, esses três princípios se complementam. Pensamento crítico. Ao falar de pensamento crítico, é importante elencar os principais pilares do pensamento crítico. É muito importante o pensamento crítico na programação, na análise lógica, no raciocínio lógico, para você realmente entender, realmente ser um programador de alto nível. São três pilares: a resolução de problemas, a tomada de decisão e o raciocínio lógico. Primeiro, resolução de problemas. O que é resolução de problemas, na verdade? Consiste você resolver realmente o problema. Você quer resolver, mas para isso você tem alguns passos a passo. Ou seja, você precisa analisar a situação, definir qual que é o problema, você tem que fazer questionamento, refletir sobre possível solução, encontrar diversas opções, entender qual que é a melhor opção e colocar a opção em prática. Ou seja, eu sempre falo isso até nas minhas empresas, que realmente você, por exemplo, você tem um problema X. Você tem várias maneiras, vários caminhos de você chegar à solução. Ou seja, você tem que entender qual que é a melhor solução. Ou seja, você tem que ser bom em resolução de problema para você realmente ver a melhor solução e realmente que você vai conseguir chegar lá. Ou seja, você tem que ter esse pensamento muito crítico. Outro ponto. Tomada de decisão.
é o que vai definir se o processo da tomada de decisão vai ser simples ou vai ser complexo. Ou seja, ele é um complemento da resolução de problema. Primeiro você vai resolver ali, você vai entender o problema e depois você vai tomar a decisão. Deixa eu ver, tem várias maneiras de fazer, eu sempre falo isso também. A gente tem a maneira simples e a maneira mais complexa de se fazer. Se você for para a maneira mais complexa, não tem como você voltar atrás. Ou seja, vai ficando cada vez mais complexo os problemas. Agora, se você usar o raciocínio mais simples, você vai ficando cada vez mais simples e mais fácil de escrever aquele código, mais fácil de entender, mais fácil de usar a lógica em si. Raciocínio lógico é o terceiro ponto. Para que ele seja trabalhado, é necessário ter a capacidade de organização do pensamento, e estruturar todas as partes do plano em si. Ou seja, a gente viu resolução de problema, tomada de decisão e o conjunto, raciocínio lógico. Ele trata sobre interpretar o problema, ter a propriedade do entendimento, ou seja, você vai realmente entender ele, identificar as melhores soluções. E quando você entende as causas raiz do problema, fica muito mais fácil de você enxergar as soluções. Teve uma pessoa que sempre me falou, um ponto até interessante, um cliente isso me falou, que a gente precisa entender todo o contexto geral antes de realmente fazer o item. Ou seja, por exemplo, a gente vai ali arrumar um problema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no caso do dia a dia. A gente tem um problema na geladeira, vamos dizer, que ela está com um problema ali com a luz queimada. Beleza, a gente tem duas formas de resolver esse problema. Ou a gente vai lá e troca a luz da geladeira, ou a gente vai entender por que que a luz da geladeira queimou. Ou seja, se você for lá trocar a luz da geladeira, beleza, você trocou a luz da geladeira, mas pode ser que daqui 10 minutos a luz da geladeira volta a se quebrar. Por quê? Porque ele tem um problema maior por trás. Vamos dizer, aí se você for mais criterioso, se você for realmente tiver uma análise crítica, beleza, a luz da geladeira quebrou, vamos entender. Deixa eu ver. Onde que está conectada a luz da geladeira? A luz da geladeira está conectada num pedacinho, numa placa. Beleza. Onde que está conectada essa placa? Aí eu vou ver. O problema está na placa? Não. Onde que está conectada essa placa? Ah, essa placa está conectada no fio. Deixa eu ver como está esse fio. Esse fio está com problema? Não. Beleza. Onde que está conectado o fio? Aí você vai entender. Ah, esse fio ele está conectado ali num transformador. Beleza, deixa eu analisar o transformador. O transformador está com problema? Não. Beleza. Aí você vai onde o transformador está conectado. O transformador ele está conectado, vamos dizer, num switch que eu tenho, ali num aparelho que eu tenho no break. Beleza. Faz de conta que ele está conectado no break. Onde o Nubank está com um problema? Deixa eu testar o Nubank. Será que o Nubank ele está com um problema? Ah, o Nubank está com um problema. Então, por causa disso que ele está mandando uma alta tensão. Veja só, mesmo que se você trocasse a luz ali, ó, o Nubank ia continuar com um problema. Ou seja, por conta disso que você tem que analisar todo o contexto. Você tem que ter todo um raciocínio lógico antes de você realmente pegar e ir logo codificando, logo tentando entender ali, lógico, fazendo o item. Ou seja, você tem que ter um bom raciocínio para você entender o contexto geral, para você realmente ser um programador eficiente. Tipos de argumentos feitos pela lógica. Quais que são os tipos de argumento que a gente tem? A gente tem dois tipos de argumento. O primeiro argumento dedutivo. Até coloquei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, Sócrates era um homem, certo? É uma premissa. Eu estou falando, eu estou afirmando, ele era um homem. Todos os homens são mortais. É uma afirmação. Então quer dizer que Sócrates é mortal. Olha só, afirmação Sócrates era um homem. E os homens são mortais. Quer dizer que Sócrates é mortal. O que eu uni um ao outro e deduzi com base exata que o Sócrates é mortal, certo? Isso é um argumento dedutivo, é muito importante. Quer dizer que se tudo for verdadeiro, todos os itens for verdadeiros, podia ser que tinha 10 itens ali. Se todos os 10 itens forem verdadeiros, eu posso concluir isso com exatidão. Existem também o argumento dedutivo. O argumento dedutivo, a gente deduz que, de acordo com os itens, logicamente, ele seria
verdadeiro, porém ele pode ser verdadeiro, não é um item exato. Quem usa bastante argumento dedutivo são as inteligências artificiais, ou seja, ele une um ponto A e um ponto B, eles entendem os dois pontos, de acordo com os dois pontos, ele te dá a resposta C, que pode ser que de acordo com os dois pontos, aquele C é verdadeiro. Mas veja bem, às vezes é verdadeiro, pode ser que não é verdadeiro, por conta disso que chama indutivo. Veja esse exemplo. Sócrates era grego. É uma premissa. A maioria dos gregos come peixe. É outra premissa. E fala no final a conclusão. Sócrates comeu peixe, certo? A gente deduziu, induziu que o Sócrates comeu peixe, mas não é certeza que o Sócrates comeu peixe, certo? O argumento dedutivo, ele é mais exato. Ele não erra nunca. Agora, o argumento indutivo, ele pode se dizer que erra. Por exemplo, a gente está dizendo aqui, o Sócrates comeu peixe. Porém, ele pode ser a exceção dessa maioria dos gregos que não comeram peixe. E com isso, o argumento iria estar errado. Pessoal, hoje a gente viu sobre raciocínio lógico. É bem importante a gente entender esses argumentos, estudar mais um pouco, pesquisa no Google. O Google está aí, as ferramentas estão aí para a gente pesquisar cada vez mais, também entender cada vez mais raciocínio lógico, para a gente realmente se tornar um programador melhor e realmente um programador que entende as coisas. Por exemplo, gente realmente entender todo o contexto, a gente consegue chegar muito mais longe, a gente consegue ter um maior poder de resolução de problema e com certeza a linguagem de programação que a gente escolher em si não vai ser um problema. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.